Filipenses capítulo 3, irmãos. Capítulo 3 de Filipenses. A carta que Paulo escreveu. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quando os irmãos encontrarem, aleluia. Amém, irmãos? Todos encontraram? Capítulo 3, a carta que Paulo escreve a Filipenses. É interessante, irmãos, que quando Paulo escreve 4 cartas dele, ele escreve na prisão. E uma delas foi Filipenses. Se talvez Paulo não tivesse sido preso, talvez nós não teríamos esse tesouro, né? Essa preciosidade, essa palavra tão maravilhosa para as nossas vidas hoje. Bem provável que Paulo escreveu quando esteve preso em Roma. Capítulo 3, versículo 1 diz: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se há um outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado eu ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim é ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, pelo Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escolha para que possa ganhar a Cristo. Amém? Pai, obrigado, Jesus Cristo, pelo privilégio da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de se reunir como igreja, meditar a Tua Palavra, andar com Tua Palavra abertamente ainda pelas ruas. Obrigado porque o Senhor nos deu esse privilégio de estar pregando a Tua santa e poderosa Palavra. Obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor tem juntado esses irmãos todos os domingos nesse lugar, como igreja do Senhor. Nós te agradecemos por esse privilégio, por essa oportunidade. Continua cuidando do teu povo, continua cuidando da tua igreja, aonde ela estiver, em qualquer lugar desse planeta, ou em secreto, ou abertamente, nas casas. Continua cuidando, meu Deus, porque igrejas são pessoas, igreja não é prédio, igreja não é edifício, igreja não é cadeira, igreja não é conforto, igreja é pessoas. Aonde tiver um crente, meu Deus, fiel ao Senhor, que o Senhor abençoe, visite o coração desse homem e desta mulher, assim como o Senhor está visitando o nosso coração nesta manhã, e colocando perseverança dentro dele, colocando discernimento na nossa vida, para que nós possamos compreender a Tua santa e poderosa Palavra, e que a Tua Palavra vá e produza resultados para a qual está sendo mandada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Amados, quando Paulo escreve Filipenses, como eu já falei, Paulo estava preso, encarcerado, estava ali, que poderia ter questionado Deus por todas as coisas, mas em vez dele questionar, em vez dele reclamar, dele murmurar, ele foi escrever.
E direcionado que ela pelo Espírito Santo, ele escreve em fé, Filipenses. Essa carta maravilhosa para as nossas vidas. E ele começa no versículo 1, ele começa dizendo assim: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos do Senhor. Não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Paulo está dizendo que nós temos que nos regozijar do Senhor. Assim como ele estava preso, ele tinha todos os motivos para reclamar, para murmurar, mas ele estava ali regozijando do Senhor. Por que é que nós vamos reclamar, igreja? Se nós estamos bem, estamos com saúde. O irmão Ailton e sua família acabaram de chegar numa viagem abençoada na Bahia. A irmã Camila acabou de chegar do Japão. A irmã Cátia está aí, abençoada, porque as mãos do Senhor permaneceu na vida dela. E nós estamos aqui, irmãos, juntos como igreja, servindo ao Senhor, vivendo em comunhão. Olha que alegria gostosa. Teus filhos estão aqui, tua família está aqui. Nós não podemos reclamar, nós só temos que regozijar. Olha que privilégio que nós temos. Que coisa boa que nós temos. Isso é privilégio, irmão. É privilégio que só Deus dá para nós. É privilégio, irmão Vantuinho, que só o Senhor pode fazer, irmão Marcos. É por isso que Paulo está dizendo: regozijai-vos do Senhor. Qual é o motivo de nós blasfemarmos? Qual é o motivo que temos de reclamarmos? Qual é o motivo que temos de profetizar maldição na vida de alguém, ou na nossa família, ou qualquer coisa? Nenhum. Deus nos levantou para ser bênção na vida das pessoas. Deus nos levantou para amanhecermos o dia. Por mais que você levante mal-humorado, com uma má notícia, mesmo assim, nós temos que nos regozijar no Senhor, nos alegrar no Senhor e na beleza da sua santidade. É isso que temos que fazer, irmãos, todos os dias. Nem todo dia você está bem. Às vezes você amanhece, vem lá, vem cá, mas regozije. Olhe para o sol, olhe para o tempo, olhe para tudo isso que Deus está fazendo ao nosso favor, pela chuva que caiu, pelo sol que está aparecendo, pelo oxigênio que respiramos, pela vida que temos e pela família abençoada que está ao nosso lado. Só temos motivo para regozijar. Só temos motivo para olhar para essa palavra e ver que Paulo estava preso, que ele podia questionar Cristo, que ele podia ter jogado tudo para cima, mas ele resolveu escrever essa carta para nós, essa carta para a igreja, e mostra que Paulo, mesmo na prisão, Deus estava cuidando dele o tempo todo. E às vezes temos o hábito de amanhecer reclamando, de amanhecer xingando, de amanhecer murmurando. Mas se nós olharmos para trás, irmãos, tem pessoas que não servem a Cristo, mas é pessoas felizes, contentes. Que às vezes você tem amigos que não servem ao Senhor, e aquela pessoa parece que é uma pessoa que serve a Jesus Cristo. Quando ele servir, é se entregar para Ele, se render, se converter a Jesus Cristo. E às vezes você tem amizades que você olha assim e você fala: poxa vida, uma pessoa que não conhece a palavra, não conhece o Cristo, mas tem um exemplo de vida, tem uma vida transformada, mudada, uma família abençoada. Você chega na casa de uma pessoa, dá prazer de você estar com essa pessoa, até de conversar com essa pessoa, porque a pessoa tem um equilíbrio emocional, físico, em todos os sentidos, e dá prazer de você estar com ela. E assim tem que ser a nossa vida também, irmão. Sabe por quê? Porque quando você começa o teu dia regozijando, se alegrando no Senhor, você termina o teu dia bem também. Como eu falei, nós não temos motivo, irmão, para reclamar de nada, só de se alegrar no Senhor. A irmã Vera também passou a luta, está aqui firme e forte com Cristo. Isso é testemunho que Deus está cuidando da gente. Isso é testemunho que Deus está cuidando. Nós temos que olhar nos mínimos detalhes para as pessoas que estão à nossa volta.
e ver o que Deus fez, o que Deus está fazendo. A gente não pode testemunhar quando Deus dá um carro, dá uma casa, dá um celular novo. Não, irmão, nós temos que testemunhar é quando nós estamos vivos, de pé na presença dele, se alegrar e regozijar. Olha que testemunho maravilhoso, a irmã Vera, a irmã Cátia. A irmã Cátia passou pelo procedimento, todo mundo sabe disso, oramos por ela. Está aí, ó, graças a Deus. A irmã Vera, a mesma coisa. Porque Deus está cuidando da gente, gente. Deus está cuidando de nós. E é isso que nós temos que observar e falar assim, poxa vida, como Deus é maravilhoso com a irmã Eva, com o irmão Miro, dando saúde para a mãe, dando saúde para a sogra. Tudo poderia ter acontecido com a irmã Vera, irmã Eva. Está em cima de uma cama hoje, mas está repreendido. Estou dando exemplos que poderia estar acontecendo, mas Deus ama a irmã Vera, Deus ama a Eva e Deus ama o Miro. Olha que dificuldade terrível. Olha a luta que vocês passaram quando ela estava passando aquela fase difícil da vida. Mas hoje, Deus colocou de pé. Isso é um testemunho que Deus está no controle dessa igreja, desse povo, de nós, igreja. Quando Deus vê o amor que vocês têm por Ele e pela palavra, quando eu conto lá em Cosmópolis, que os irmãos vêm de São Paulo, vêm de Jundiaí, vêm de Cajamar, vêm de sei lá onde, vêm de tal, o povo não acredita. Aí aquele irmão que mora na esquina da igreja começou a ficar nublado, não vou não porque vai chover. Aí eu fico olhando assim, você vê o que é que Deus honra a gente? O que é que Deus nos abençoa? Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas intenções. Porque em igreja tem Jundiaí, em igreja tem Indaiatuba, em igreja tem Capivari, em Campinas tem diversas igrejas. Tem igreja lá em Cajamar. Tem igreja em tudo quanto é lugar. Mas o Espírito Santo de Deus falou assim, eu quero você aqui. Eu quero juntar esse grupo de pessoas aqui. Porque eu quero um compromisso com você diferente. Nós somos unidos na palavra, nós somos unidos em Cristo. Nós não temos arrudeio, nós não temos enfeite de nada, nós não inventamos nada. Nós queremos apenas a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho para as nossas vidas. É isso que precisamos, mais nada. Só isso. Quando eu recebi um casal da Assembleia de Deus lá em Cosmópolis, gostaram muito, amaram muito. Graças a Deus. Casal já de idoso, mas Deus falou no coração daquele casal ontem. A glória de Deus. Amém, irmãos? Aí ele continua dizendo aqui no versículo 1 ainda, irmãos. Não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Paulo está dizendo que ele não se aborrece de pregar as mesmas coisas, de advertir, de exortar, de pregar, de insistir, porque é segurança para nós. A mesma coisa, irmãos, quando nós pregamos as mesmas coisas aqui no domingo de manhã, não se aborreça quando nós falamos de salvação, que devemos nos arrepender, que devemos amar as nossas esposas, amar os seus maridos, ter olhos só para eles, amar só eles, olhar só para eles. Isso é segurança para as nossas vidas, é segurança para nós. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós estamos seguros através dela. Porque você está se aprofundando nela, está se alimentando dela e ela está dando direção para as nossas vidas, direção para as nossas almas. É nela que nós temos que basear a nossa vida. Porque quando nós aprendemos dela, nós vamos viver através dela. Se ela está dizendo, se Paulo está dizendo, não se aborreça comigo, porque eu tenho falado as mesmas coisas, eu estou falando porque é segurança para vocês. A mesma coisa, irmãos, é quando nós pregamos. Poxa vida, o pastor prega só em salvação, só de arrependimento, é segurança para as nossas vidas. O que é que nós queremos da Bíblia que não seja a salvação das nossas almas? O
que ela nos motive a todos os dias nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas. É isso que Paulo está dizendo para nós. Paulo estava preso, igreja. Paulo estava encarcerado, irmão Alexandre. Paulo tinha tudo, irmãos, dele para dizer assim: Jesus, o Senhor me enganou. Eu estava bem na Israel, Jerusalém, na minha posição. Eu estava com cartas para prender os seguidores do Senhor. O Senhor me tirou daquele conforto que eu tinha, da minha casa bonita, da minha cama gostosa, para sofrer, e hoje estou preso. Adiantou de quê? Paulo não pensou nada disso. Pelo contrário, Paulo foi inspirado na prisão para escrever outras 4 cartas. E o que é que tem nos inspirado, igreja? O que é que tem nos motivado naquele momento do desemprego, da perda, da falta? Perde o emprego, perde um ente querido. Assim como muitos nós temos perdido. Eu perdi minha mãe da Covid. A irmã Cátia perdeu o irmão Miguel recentemente. E tantos nós perdemos alguém que nós amamos tanto. Será se é a perda que vai nos afastar de Cristo? Ou isso nos motiva para estar mais perto dele? Quando Lucas perdeu o sogro, a Cíntia, o pai, pelo contrário, sabe que ele está com Cristo, e se nós permanecermos fiéis, nós vamos ter um encontro com Cristo e vamos poder ver os nossos entes queridos. É por isso que vale a pena, irmãos, estar firme com Jesus Cristo. Você vê os acontecimentos que estão à nossa volta aí. Tudo acontecendo, escândalo por cima de escândalo. Da onde a gente menos espera é que está acontecendo. Mas tudo isso está se cumprindo a palavra. Que no fim dos tempos, o amor de muitos esfriarão. Aqueles que pregavam a palavra já não estão mais pregando. Já não prega mais a palavra, mas a tal da prosperidade. E os escândalos começam a acontecer porque, ao invés de pregar a palavra, está buscando cada vez mais bens materiais para si próprio. E é o que a gente vê nas televisões todos os dias. Escândalos de igrejas, denominações e pastores. Mas não olhe para isso, igreja. Não olhe para o homem. Porque se nós olharmos para o homem, nós vamos desistir também. Mas nós temos um compromisso, não é com o homem. O nosso compromisso é com Cristo. Eles vão dar conta de tudo que eles estão fazendo aqui. Talvez você liga na televisão, está lá. Igreja tal, pastor tal. Não olhe para isso. Ele vai prestar conta com Cristo. Um dia Jesus vai olhar para ele e vai falar: apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Você enganou o rebanho. Você não pregou minha palavra como tinha que pregar. Você enganou as pessoas e eu não te conheço. É por isso, igreja, que nós temos que firmar os nossos pés na direção do céu, na direção de Jesus, e não olhar para a direita nem para a esquerda. Olhe para Jesus Cristo. Olhe para o Senhor. Não se escandalize a ponto de você querer parar de servir a Jesus, porque uma pessoa, um homem que não tem compromisso com o Evangelho, ele está deturpando o Evangelho e está enganando a multidão. Olhe para Jesus Cristo. Porque o nosso alvo é o céu, é a vida eterna, é a salvação das nossas almas. Escândalos vão vir porque é bíblico. Olha o versículo 2 o que diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Olha Paulo escrevendo, irmãos, é isso há mais de 2000 anos. Ele está dizendo para nós hoje, nessa manhã: igreja, guardai-vos dos cães. Quem são os cães, irmãos? É essas pessoas que estão escandalizando, essas pessoas que estão usufruindo da santa e poderosa palavra de Deus para se dar bem na vida. Ele está dizendo: guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Na tradução que vocês têm outra palavra aí, cortadura, a última palavra do versículo 2, circuncisão. Guardai-vos da circuncisão, quer dizer, a circuncisão hoje não vale mais nada para a gente. Nós estamos livres em Jesus Cristo.
Guardai-vos de pessoas, de homens que acham que a circuncisão é tudo. Não, irmãos. Paulo veio e está dizendo: guardai-vos disso. Nós somos livres em Cristo. Nós não precisamos nos circuncidar, porque a circuncisão somos nós. Como diz o versículo 3, olha. Porque a circuncisão somos nós. Nós estamos circuncidados em Jesus Cristo. O Espírito Santo habita em nós, na nossa vida, dentro de mim e de você. Hoje nós somos livres, igreja, para fazer o que quisermos, né, dentro da vontade do Senhor. Hoje nós somos livres para sair daqui, sermos pessoas boas, dignas, de confiança lá fora, e ser exemplo lá fora, e ser um espelho para a vida das pessoas, e ser referência para o ano passado. Porque a circuncisão no versículo 3 somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Nós não podemos confiar na carne, nós não podemos confiar no homem, porque Jeremias diz que maldito é o homem que confia no homem. Maldito somos nós se confiarmos em nós mesmos. Maldito somos nós se começarmos a olhar para o homem e depositarmos a nossa confiança em pessoas, em políticos, em pastores. Nós temos que confiar somente em Jesus Cristo. E eu sempre falo, irmãos, tem pessoas que às vezes quer mudar de cidade, quer mudar de estado, quer mudar disso, daquilo, porque o estado está ruim, a cidade está ruim. Mas se você for um cristão genuíno e verdadeiro, aonde você estiver, Deus vai abençoar por você. Aonde você estiver. Aí você visitou alguma cidade da Bahia, esses dias que você estava lá, que você fala assim: aqui é muito difícil. Já visitou? Qual o nome da cidade? Heliópolis é uma cidade pequena. Heliópolis? Horolândia. Bom. Se você hoje pegar a tua família e for para essa cidade, Deus vai te honrar nessa cidade. Deus vai te abençoar nessa cidade. Você lembra de Abraão e Ló? Abraão ainda falou para Ló: olha, pode escolher o melhor lugar que você quiser, escolha a terra aí. Ló cresceu os olhos na campina, nas terras onde manda leite e mel. Abraão foi próspero numa terra muito fraca, muito diferente da que nós escolhemos. É a confiança. Eu estava falando, foi bem com o Marcos, né, Marcos? Agora há pouco, sobre a confiança no Senhor. É a gente confiar, irmãos. É a gente acreditar que Deus não vai deixar faltar o nosso pão na nossa mesa, Deus não vai deixar faltar o nosso trabalho, Deus não vai deixar faltar, irmãos. É confiarmos no Senhor de fato, de verdade. Se você quiser mudar hoje para essa cidade, Deus vai te honrar nessa cidade. Ele vai te dar o que pessoas que estão lá há anos não tiveram. Porque a nossa confiança não está no homem, mas está em Deus também. A nossa confiança tem que estar no Senhor. E o segredo é regozijar-vos sempre no Senhor, se alegrar. Amanhecer o dia, está sem perspectiva de vida. Senhor, que meus passos, que minha vida. Você lembra daquele filme Os Corajosos? Javier? Eu acho que é no mesmo filme, ou é outro filme, que ele sai para procurar emprego, difícil a vida dele com a esposa, e ele chega assim, ele era um carpinteiro, né, coisa assim, e a pessoa fala: Javier, vem logo, Javier. E ele, como é que Deus fez na vida dele? Ele nem conhecia aquele homem, o homem não conhecia ele, mas Deus fez com que ele fosse chamado para trabalhar justamente o que ele sabia fazer. Ele confundiu com outro homem. Confundiu com outro homem, chamou Javier, um servo de Deus, um cristão que estava desempregado, estava passando lutas, e Deus abençoou Javier. Glória a Deus. É assim na nossa vida, meu irmão. É assim comigo e com você. Assista esse filme, é o mesmo? É o mesmo. Os Corajosos? Esse filme é lindo demais. Então, hoje, quando você chegar em casa, chama a sua esposa, assista esse filme, Os Corajosos. Corajosos. Corajosos, né? É um filme excelente, irmão. Você vai surpreender com o que
Deus faz na vida daquele que confia nele. É por isso que a Bíblia diz que a bondade e a misericórdia nos acompanharão todos os dias da nossa vida. A bondade de Deus e a misericórdia dele está conosco dando todos os dias. E essa bondade, ela vai abrindo portas. Essa misericórdia vai nos dando a oportunidade de estar presente com Cristo todos os dias da nossa vida. Isso é maravilhoso quando nós confiamos no Senhor, quando acreditamos, quando você acha que está tudo perdido, Deus vem com a porta aberta para você, cuidando de você. É por isso, igreja, que nós não devemos confiar no ser humano, no homem. Quando eu digo confiar, é depositar nossas confianças. Achar que governos diferentes podem mudar tudo. Não, irmãos. O nosso governo é Cristo. Ele é que nós devemos confiar. Pode entrar quem for, meu. Se Deus não estiver no controle, nada acontece. Mas quando você confia no Senhor, Ele te guarda de tudo. Ele te abençoa em todo sentido. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne. Paulo está dizendo, ainda que também eu podia confiar na carne. Se algum outro cuida que você confia na carne, ainda mais eu. Paulo está dizendo, ele está pensando lá atrás. Eu podia confiar na carne. Lá eu estava bem. Eu tinha uma posição. Eu mandava, eu prendia, eu castigava, eu fazia tudo. Se você disse que pode confiar na carne, quanto mais eu. Mas Paulo continua dizendo aqui no versículo 5: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Ele está dando aqui um relatório da vida dele. Paulo foi tudo isso. Paulo foi circuncidado. Paulo era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele era hebreu de hebreus, segundo a lei, foi fariseu. Era um homem completo. Era um homem mais alto, né? Exatamente, mais alto que tinha. Quando fala várias línguas, como é a palavra que fala? Poliglota. Paulo era um poliglota. Era um homem que tinha tudo, meu irmão. Então, mas Paulo resolveu, irmão meu, deixar tudo isso por amor a Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo entra na vida do ser humano, irmãos, nada que temos, nada que somos, ou que pensamos de ser, nada disso faz mais sentido na vida da pessoa, quando tem um encontro com Jesus Cristo. Porque a vida dele é querer servir, é querer amar, é querer estar presente com o Senhor. E é interessante que hoje nós temos aprendido o contrário. Nós temos que vir para Cristo para ser abençoados. Nós temos que vir para a igreja para recebermos a bênção. Mas Paulo foi o contrário. Paulo veio para Cristo para perder tudo, para deixar tudo. Esse é o princípio da sabedoria e o princípio da bondade e o princípio da prosperidade. É quando você vem para Cristo e não confia em mais nada. Como eu estava falando com o Marcos agora há pouco, não confia na tua conta bancária, não confia no teu status, não confia na tua posição social, não confiar em ninguém, somente em Jesus Cristo. Paulo foi abençoado demais, irmãos, porque confiou no Senhor, acreditou na promessa que Deus tinha para a vida dele. Mas Cristo falou para ele: você vai vir, mas você vai padecer. E o propósito que Deus tinha para Paulo foi de ser um grande evangelista, de ser um grande apóstolo, até mais do que os outros. Paulo nunca esteve com Cristo. Paulo nunca foi discípulo de Jesus. Paulo nunca passou um dia sentado ao lado de Jesus Cristo. Mas foi um discípulo de Jesus, um apóstolo que Cristo escolheu. Você vê, Pedro foi um discípulo que andou com Cristo. Pedro escreveu 2 cartas. Os demais escreveram. João, que foi o amado de Jesus, que disse que era um discípulo amado, ainda escreveu 1ª, 2ª, 3ª carta, o Apocalipse e o Evangelho. Mas Paulo escreveu quantos? 12 ou 13.
Hebreus dizem que é de Paulo, mas não é confirmado que Hebreus é de Paulo. Uns dizem que é de Apolo, outros dizem que é de Barnabé, ninguém sabe a fundo. Mas é uma carta maravilhosa para nossas vidas. Paulo foi usado demais, não. Um homem que perseguia nós, um homem que prendia cristãos, que encarcerava cristãos. Imagine se hoje nós tivéssemos os tempos de Paulo, tem alguém ali, ó, um naquela esquina, outro naquela esquina. Fecha as portas que Paulo está chegando. Talvez nós não estamos dentro de porta aberta, só estou fazendo uma conjectura. Talvez nós estaríamos aqui, lá em cima, na casa da irmã Kátia, a sala dela bem baixinha, tudo fechado, portão fechado, e um grupo de irmãos falando de Jesus. Outro estava lá em Jundiaí, outro estava em Cajamar, outro em Indaiatuba, em Cosmópolis, Capivari. Outros aqui em Campinas, reunidos, no silêncio, quietinho, meditando na palavra, com medo do apóstolo Paulo chegar e prender, chicotear, levar arrastando, ou até mesmo matar alguns. Isso era a vida de Paulo. É por isso, igreja, que hoje não julgue pessoas. Não olhe para pessoas com os olhos que aquela pessoa não pode ser transformada. Ah, essa aí não tem jeito, tem jeito. Quando Jesus quer mudar a vida do ser humano, ele muda a vida do ser humano. Em Atos diz que os próprios discípulos de Jesus não acreditaram na conversão de Paulo. Não acreditaram que Paulo foi convertido pelas atrocidades que ele fazia, pelo mal que ele causava à igreja. Para Paulo mostrar confiança, ele padeceu muito. Só depois que as pessoas passaram a confiar no apóstolo Paulo. Mas até então, Paulo ainda, as pessoas se sentiam ameaçadas por Paulo, porque Paulo era um carrasco. Paulo foi um carrasco. Mas quando Jesus quer mudar a vida de uma pessoa, ele muda. Você conhece alguém no teu bairro, na tua rua, que trafica, que mexe com droga, que você olha e fala assim, poxa, um jovem desse, não tem jeito, a polícia vai matar, daqui a pouco vai ser preso. Mas ore pela vida dele, que ele pode ser um discípulo de Jesus, como nós somos um discípulo de Jesus. Amém. Olhe para a vida daquele jovem que hoje se encontra numa esquina de uma rua, vendendo drogas, se prostituindo. Olhe pela vida dessa pessoa, por mais que você não conheça ele pessoalmente, mas você vê ele visto. Aquelas pessoas todas atuadas, que a gente olha assim e às vezes faz um pré-julgamento da pessoa. Não faça isso, mas ore por ele, ore por ela. Quando você vê aquelas pessoas que são discriminadas na sociedade, ore por aquela vida, dobra os teus joelhos e ore por ele. Fala, Jesus, alcança aquela vida, alcança aquela pessoa como o Senhor me alcançou. Talvez, irmãos, nós não éramos drogados, nós não éramos prostitutos, nós não tínhamos vício de nada, mas nós éramos um pecador que não acreditava na palavra. E qual é a diferença das nossas vidas no passado para a vida de uma pessoa dessa que vive ali? Nós também éramos usados por Satanás, como eles também são usados pelo maligno. Alguém orou por nós, alguém intercedeu, alguém ficou noites acordados em jejuns e orações pelas nossas vidas. Hoje estamos aqui servindo a Deus, como o apóstolo Paulo serviu a Cristo até o último dia da sua vida. E é isso que nós temos que fazer, igreja, servir a esse Deus maravilhoso até o último dia das nossas vidas. É por isso que você não olhe para notícias na televisão e traga isso para o teu coração com tristeza. Não, olhe para Jesus Cristo, que esse não vai te decepcionar. Talvez um político te decepcione, talvez um pastor te decepcione, talvez um vizinho teu te decepcione, mas Jesus nunca vai te decepcionar. É por isso que nós temos que olhar para as Escrituras, amar as Escrituras, olhar para Cristo dentro dela, entrar dentro das Escrituras e caminhar com ela com Jesus Cristo. Só assim, irmãos, nós não vamos perecer na nossa caminhada com Cristo. Só assim, irmãos, nós vamos ser fiel a Jesus Cristo até a vida dele. Só assim, igreja, nós vamos amar o Evangelho de Jesus Cristo até a vida dele.
Mas não sabemos quando partimos dessa vida. Podemos ser hoje, pode ser amanhã, pode ser na vida dele. Mas nós temos que estar preparados para isso. Preparados para o encontro com Jesus Cristo. A irmã Cátia vai viajar. Talvez nós vamos encontrar a irmã Cátia só na eternidade. É uma viagem longa, uma viagem difícil. Talvez, pela lógica, pelo menos pela minha lógica, eu só vou encontrar a irmã Cátia na eternidade. Só se Jesus preparar a irmã Cátia voltar, ou de nós um dia fazer uma... Como é que fala? Como é que se diz? Fazer uma excursão lá para o Japão. Pronto. Está entendendo? É isso, irmãos. É por isso que nós temos que nos amar. Hã? Não entendi. E esse, irmão, tá vendo? O pessoal não faz excursão para Israel, vamos fazer para o Japão. Então, irmãos, é isso que eu falo. É por isso que nós temos que nos amar. Essa comunhão nossa é maravilhosa. É isso que nós temos que fazer. A gente conversa assim, mas a irmã Cátia daqui a pouco está partindo, vai ficar aquela saudade no coração. Vai para um país distante, diferente, tudo diferente. Né? E talvez não se veja mais. Mas nos encontraremos lá na glória. Nos encontraremos lá. Quando nós chegar lá, vamos falar assim: poxa vida, eu estou conhecendo aquela pessoa ali. Eu estou conhecendo ela de algum lugar. Nós vamos nos encontrar lá, com a glória de Jesus Cristo. É por isso que vocês, Camila, irmã Cátia, não esqueçam disso que eu vou falar para vocês. Se apegue a Cristo e a essa palavra lá do Japão. Não deixe o frio de lá esfriar a comunhão de vocês com Jesus Cristo. Não deixe aquele gelo, aqueles terremotos que às vezes há lá, que aquelas coisas esfriar. Essa palavra, irmã Cátia, toda terça-feira, mesmo para o Japão, participe com a gente. Chama a Camila, chame Tiago, Lucas, Felipe, né? Felipe, tem outro. Lucas, chama o Felipe, chama o Lucas, chama os netos. Seja sal dentro daquela casa. Seja a luz de Jesus Cristo ali dentro. Ô mãe, hoje eu não quero. Vamos vir participar, vamos ouvir um pouco a palavra. Nem que seja toda terça-feira, faça esse compromisso com sua família lá no Japão. Não sei se o tempo também permite, o horário também, fuso horário não dá, mas vocês vão ter tempo para isso. A Camila não veio para cá por acaso. É para que essa semente, Camila, é para que essa brasa, ela nunca esfrie no teu coração. Para que você se junte com a tua família lá no Japão. E toda semana você esteja aquecida. Não com uma lareira, não com o ar, mas aquecido com esse evangelho, com essa palavra. Porque Jesus está voltando. O Espírito Santo de Deus está confirmando todos os dias a vida dele para as nossas vidas, irmãos. Vamos nos agarrar, irmãos, ao Evangelho da salvação de Jesus Cristo. Ele está voltando também. Pegue a tua família, se agarre a Jesus Cristo. Versículo 6, irmãos. Paulo está dizendo que ele era zeloso. Ele era um perseguidor, ele era tão zeloso, ele era perseguidor da igreja. Ele tinha zelo por as coisas que ele fazia, mas era um zelo para perseguir. Ele recebeu uma carta para prender cristão, ele tinha autoridade para invadir as casas. Aonde tivesse um grupo de pessoas pregando a palavra, ele chutava a porta, entrava para dentro, pegava as mulheres pelos cabelos, os homens pelos colarinhos, e talvez ia para Jerusalém, talvez arrastando uma corda, puxando de qualquer maneira, batendo nos cristãos, humilhando o povo de Deus. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 6, olha. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele era um homem irrepreensível. Era um homem temido.
Era um homem que, quando as pessoas falavam de Saulo, as pessoas se tremiam todo, porque era cruel. Versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. O que ele achava, irmão, que era ganho para a vida dele, a posição que ele tinha, tudo que ele tinha de bom, ele está dizendo que ele reputou como perda por amor de Jesus Cristo. Ele está dizendo: me arrependo profundamente do que fiz. E isso para mim não vale de nada. Versículo 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória, para que possa ganhar Cristo. Você veja que Paulo está dizendo que tudo que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha natural, era como escória, como esterco, como nada, o que ele ganhou através de Jesus Cristo. Tudo que ele tem, irmão, toda essa posição, todo status, tudo, ele está dizendo que era como escória. Ele prefere Jesus Cristo do que todo aquele status que tinha. Até que nada mais importe, o Senhor me disse: quando você chegar ao ponto onde nada para você é mais importante do que me buscar, você chegou aonde deveria chegar. Amém? Será que nós estamos fazendo isso? Eu vou repetir. Até que nada mais importe. O Senhor me disse: quando você chegar ao ponto onde nada para você é mais importante do que me buscar, você chegou aonde deveria chegar. E a pergunta fica: o que estamos buscando? O que estamos correndo atrás? O que estamos almejando é mais importante do que Cristo? Nada dessa vida, irmãos, pode ser mais importante do que Cristo para as nossas vidas. Paulo deixou bem claro aqui: era escória. Porque o amor de Cristo é suficiente para nós. A alegria que Cristo nos dá é suficiente para nós. Nada nessa vida, irmãos, pode ser mais importante do que Jesus para as nossas vidas. E se você tem buscado a Cristo como em primeiro lugar da tua vida, você chegou onde deveria chegar. Por isso que Mateus capítulo 6, versículo 33 diz que nós temos que buscar o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas não serão acrescentadas. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa, ou até mesmo o que eu quero, ou até mesmo o que eu almejo. Mas quando Ele vê o teu coração, que o teu coração quer buscar Ele em primeiro lugar, Ele vai conceder o desejo do teu coração. Quando Ele olhar para o coração da Cristina, que vê lá dentro do coração da Cristina, que a Cristina tem um coração como o coração de Abraão, de Isaac, de Elias, de Paulo, Ele vai dizer: Cristina, o desejo do teu coração eu vou te dar. Eu não vou dar só o que você necessita, eu vou dar o que você quer. Olha que coisa boa, irmãos. Olha que coisa maravilhosa, quando Deus nos abençoa com aquilo que queremos, porque Ele sabe que aquilo que nós queremos vai ser bênção para mais pessoas. Quando Ele vê que você tem um coração generoso, um coração abençoador, Ele não vai dar só o que você necessita, Ele vai dar o que você precisa, o que você quer. Amém? Abraão teve um coração assim. Abraão saiu para sacrificar Isaac, e Deus viu que Abraão era um homem que tinha um coração que era voltado para Ele. Assim Deus precisa ver na nossa vida, irmãos. Nós sempre temos um coração que é dele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas não serão acrescentadas. Não vai ser acrescentado só o sapato, não.
Não vai ser acrescentado só o pão na nossa mesa, não. Não vai ser acrescentado só a roupa, não. Vai ser acrescentado aquilo que você quer. Porque o nosso Deus é um Deus infinito. Tem pessoas que realmente levam a vida toda, Deus abençoando só com aquilo que ele necessita. Mas tem pessoas que Deus abençoa com aquilo que ele quer. Amém? Há uma diferença, não tem uma diferença, irmão Marcos? Do que necessitamos com aquilo que queremos? O que necessitamos, irmãos, é o nosso pão de cada dia, é o nosso sapato, é a nossa roupa. Necessitamos dessas coisas. Mas quando Deus vê que o teu coração não está preparado para te dar aquilo que você precisa, ou aquilo que você quer, de repente Deus concede ao coração do Ailton o que ele quer. Aí de repente, vou dar um exemplo aqui, o Ailton não está preparado para receber o que ele quer, mas Deus dá. Aí eu falo a Cristina, vamos voltar para a Bahia, porque agora eu tenho o que eu quero. Aí eu na Bahia, deixa de congregar, deixa de buscar, risca o nome dele no livro da vida, porque não estava preparado para receber aquilo que ele queria. É por isso que às vezes Deus vai dando um pouquinho, até você preparar o teu coração, para ele olhar e falar assim, poxa vida, esse coração é meu, esse teu coração de Jó, esse teu coração que é voltado para mim, e Deus abençoe. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Você está vendo, irmão, como é as coisas? Será que nós estamos prontos e preparados para ter um coração como Paulo, mesmo preso, não se voltou contra Deus, não criticou a Cristo, mas escreveu cartas abençoadas para as nossas vidas, e Deus sabia o coração de Paulo. Deus precisa ver o nosso coração. O que está dentro dele? Está preparado para ser sal, para ser luz, ou não? Para Paulo conhecer a Cristo é superior a qualquer ganho humano. Paulo, irmãos, Paulo buscava a Cristo independente de qualquer coisa nessa terra, de qualquer coisa que atraía os olhos de Paulo. Paulo estava liberto de tudo isso. Paulo, ele realmente se converteu de verdade, se entregou de verdade a Cristo. Se entregou de verdade ao Senhor Jesus. Foi uma escolha que Paulo fez. Deixar a posição que ele tinha para se voltar para Jesus Cristo, com todo o amor que ele teve. E quando Barnabé chegou para, ainda questionou Deus, ainda Cristo, né? Senhor, mas ele é um perseguidor. Este é o caminho vaso escolhido. Que nós possamos nessa manhã ser um vaso escolhidos nas mãos de um Deus grande e maravilhoso. Amém. Que nós possamos ser esse vaso escolhido por Deus, para Deus encher até a tampa, para Deus transbordar a nossa vida com a presença dEle, com a graça, com a unção, com a virtude, com os dons espirituais, para distribuir para a igreja de Jesus Cristo. É isso que precisamos, igreja, em nome de Jesus Cristo. O conhecer a Cristo é o que dá sentido pleno à vida, superando qualquer título, status ou conquista terrestre. Vale mais conhecer a Jesus Cristo, se envolver com Cristo, se entregar com Cristo, do que ter qualquer título, qualquer status, qualquer conquista nessa terra. Quando você não quer, quando você quer trocar, quando você quer barganhar. Mas quando você, meu irmão, escolhe a Jesus Cristo, como Paulo escolheu Jesus Cristo, foi a melhor escolha que ele fez na vida. Ele podia ter dito não para Cristo. Ele podia ter olhado para trás e ter falado, poxa vida, eu vou deixar minha vida lá para trás. Uma vida regrada, uma vida abençoada, uma vida onde as pessoas me servem.
que vai me esperar vai ser chicote, prisão, açoite e morte. Ele escolheu isso. Foi o que ele falou aqui. Tudo isso é escolha para mim, porque o amor de Cristo está na minha vida. E eu volto a falar, igreja, deixe Jesus Cristo olhar para o teu coração e ver que no teu coração almeja mais por Cristo do que status, coisas terrestres e coisas supérfluas. É só a gente pensar um pouquinho. Senhor, me dá um coração como esse, que Deus vai te dar por Deus. Eu não estou dizendo que você não pode ter essas coisas. Eu só estou dizendo que nós precisamos de um coração sincero para Cristo, olhar para dentro dele e falar assim: eu sei que você me ama. Eu sei que o teu coração, que a tua vida é minha. Aí Deus, irmãos, não vai te dar só o que você necessita. Ele vai te dar o que você tem. Para a glória dele. Quem olha para trás e vira coroa de sal. Quem olha para trás faz como a mulher de Ló. Olhou para trás porque estava olhando, não para o fogo caindo, mas olhando para os bens materiais. Olhando talvez para as roupas que deixou para trás. Olhando pelo luxo, aqueles vasos que não conseguiu carregar. Talvez deixou algumas joias para trás, não deu tempo de pegar. E ela se tornou uma estátua de sal. Talvez tem pessoas que ainda continuam olhando para trás. Ainda continuam olhando lá para trás. Mas Jesus quer que você marche e olhe para frente. Olhe para frente, igreja. Olhe para Jesus. Para que a tentação não chegue em nossas vidas. Faça como Abraão. Abraão saiu de madrugada para um lugar que ele não conhecia, onde ia sacrificar Isaac. E ele chegou no destino que Deus falou, no Monte Moriá, e lá ia sacrificar o seu filho. Mas Deus falou assim: Abraão, agora eu sei que você me ama. Será que Deus pode falar a mesma coisa no nosso coração, olhando para nós? Falar: vamos, agora eu sei que você me ama. Marcos, Mário, Vera, Ailton, Camila, Cátia, Miro, Eva, Alexandre, Rosimeiro, Danilo, Ângela, Luiz, Cíntia, Lucas, Alda. Agora eu sei que vocês me amam. É isso que Deus quer ver dentro da gente. Porque a gente fala, irmãos, é igual aquela pessoa que está passando uma luta tremenda. Deixa eu pegar aqui o desemprego. A pessoa está desempregada, aí faz um monte de promessa para Deus. Senhor, me abençoe com o emprego. O primeiro salário eu vou dar o dízimo. O primeiro salário eu vou entregar na igreja. Aí Deus abençoa. Nem dízimo, nem salário, e nem a igreja. Nem a igreja não vai. Não vai. É por isso que Deus conhece o teu coração. Antes de nós falarmos, Ele já sabe o que nós pensamos. Não adianta enganar Deus. Deus não se engana a Deus. Deus quer ver um coração sincero, como Davi pecou muito. Mas toda vez que Davi pecava, ele não repetia o erro. Então, irmãos, Deus precisa ver o nosso coração para olhar para dentro da gente e falar assim: que nós temos um coração, que Deus ama a nossa vida como amou Davi, segundo o coração dele. Amém? E nós vamos encerrar aqui, irmãos. Mas precisamos priorizar o conhecimento de Cristo acima de status, posses ou conquistas. Questione o que realmente dirige suas escolhas diárias. Será se as nossas escolhas diárias, irmãos, têm substituído Cristo em nossas vidas? Nós estamos priorizando o conhecimento de Cristo acima de qualquer coisa? Nós queremos conhecer Jesus acima de qualquer coisa? Coloque a justiça pela fé no centro da sua vida, confiando em Cristo e não em méritos próprios. Amém? Nós encerramos aqui no versículo 13 e 14. Olha o 13 o que é que diz, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que
o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Paulo está dizendo, irmãos, por mais que Paulo foi Paulo, um apóstolo amado, ele está dizendo, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Ele está dizendo que mesmo sendo Paulo, ele não tem alcançado ainda o que ele pretende alcançar, a vida eterna. Assim é a nossa vida, irmãos. Enquanto nós estamos vivos, se nós não vigiarmos, nós corremos o risco de perder. Se nós não vigiarmos, nós corremos o risco de não alcançar a nossa salvação. Se nós não vigiarmos. Porque o inimigo das nossas almas, o maligno, ele é tentador. Ele é provocador. Ele oferece coisas para nós. Se nós não vigiarmos, nós aceitaremos. Então, por isso que Paulo está dizendo, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu esqueço de ontem. Ontem foi sábado, mas eu estou avançando para chegar no domingo, no final da tarde, e amanhã, segunda-feira, é outro dia. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. É isso que nos garante, irmãos, uma vida para Cristo, onde muitas pessoas, e você tem ouvido, as pessoas dizerem, olha, aprontou tanto na vida, agora quer ser santo, quer ser crente, se escondendo atrás da Bíblia. Mas essa passagem que Paulo fala em Coríntios capítulo 5, versículo 17, 1 Coríntios ou 2 Coríntios, não lembro agora, mas o interesse é esse, capítulo 5, versículo 17. As coisas velhas já passaram. Tudo aquilo que você fez, o homem pode apontar, o teu vizinho pode levantar, o teu parente pode falar, aquele colega de trabalho pode até questionar, mas as coisas velhas já passaram. Você lembra do tempo que você enchia a cara? Você lembra do tempo que você traía a sua esposa? Você lembra do tempo que você era um mau caráter? A Bíblia está dizendo que as coisas velhas já passaram. Você é uma nova criatura em Jesus Cristo. Eis que tudo se faz novo na nossa vida. E o novo é Jesus Cristo. Mesmo que Satanás aponte, mesmo que teu vizinho aponte, olhe para Jesus. Olhe para o que Cristo está fazendo na tua vida. Não dê ouvidos, apenas testemunhe, apenas caminhe, apenas seja sal, seja luz aonde você passa. Porque Paulo está dizendo aqui, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo esqueceu que ele era um criminoso. Paulo não lembra mais que ele era um perseguidor da igreja. Paulo não lembra mais, irmãos. Paulo não importa o estado que ele tinha, a posição que ele tinha, a vida que ele tinha. Ele está dizendo, eu esqueço de tudo que eu fiz para trás. Eu esqueço do dia de sábado, da sexta-feira que ficou. Eu olho para frente, eu olho para Jesus. Eu quero é Cristo. Eu quero chegar no meu alvo, que eu não cheguei ainda. Eu quero ser salvo pela glória de Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Avançando para as que estão diante de mim. Nós temos que avançar em direção a Jerusalém Celestial. Nós temos que avançar em direção à nossa salvação. Nós temos que avançar, porque o dia de amanhã pertence a Cristo, mas nós temos que caminhar em direção a Ele. No versículo 14 ele diz, eu prossigo para o alvo. E qual é o alvo de Paulo, igreja? É a salvação da vida eterna. Qual era o alvo de Paulo? Não era ser um dos maiores apóstolos, não. Não era ser um dos maiores escritores do Evangelho, não. O alvo de Paulo, irmãos, era ganhar almas, era pregar o Evangelho, e era conhecer Jesus face a face, estar com Ele todos os dias da vida dele. E Paulo alcançou isso.
Esse alvo Paulo alcançou. Hoje Paulo está na presença de Cristo. Hoje Paulo fez o que fez por amor a Jesus Cristo. Ele prosseguiu para o alvo. É o que nós temos que fazer, igreja. É prosseguir para o alvo. É se envolver com as coisas de Jesus Cristo. É estudar a palavra todos os dias. É meditar nela todos os dias. É participar dos nossos estudos toda terça-feira, igreja. É estar um pouquinho, mesmo cansado, entre um pouquinho, participe, bata o ponto lá. É estarmos envolvidos. O Lucas, estamos falando comigo agora há pouco, que ele pegou gosto pela... Como é que fala, Lucas? Pegou gosto pela exercício. Nós temos que pegar gosto pela palavra. Porque é difícil você começar a ir para uma academia. É difícil você começar a fazer caminhada. Mas o Lucas falou assim, olha, hoje eu, rapaz, isso seria bom que todos praticassem o exercício físico, se fosse para uma academia. Né? A gente vai pegando uma massa aí, um peso, você sente isso, que nós precisamos desse exercício físico. Assim, eu peguei esse exemplo porque, assim como o Lucas pegou gosto pelo exercício, que a igreja pega esse gosto pela palavra. Todo dia acordou, meditar. Eu não vejo a hora de chegar terça-feira, mesmo cansado do trabalho. Eu vou entrar lá no estudo. Essa semana vai ser o capítulo 3 de Hebreus. Eu vou dar uma lida aqui. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou perguntar para os irmãos que estão lá na live. Eu gostei muito desse versículo, eu não entendi. Alguém pode me explicar? Gosto pelas coisas do Senhor. Paulo se envolveu com as coisas de Deus. Paulo esqueceu tudo, como ele diz aqui no versículo 14, eu prossigo para o alvo. Nós temos que continuar prosseguindo para o alvo, igreja. E o alvo é se envolver, é estar no caminho, é estar nos cultos, é estar cultuando ao Senhor, congregando com a igreja. Nós estamos caminhando para o alvo. Tudo isso faz parte do alvo que nós temos com Jesus Cristo: a comunhão, a participação, congregar, estar juntos, estar em oração, participar dos estudos na terça-feira, participar nas primeiras quartas-feiras do mês, lá com o Vantuíno e Luiz, aonde o Danilo e a família estão participando, aonde tem mais um casal que viajou para o Ceará também, estão lá com eles. E assim a comunidade vai crescendo, os irmãos vão gostando. Tudo é um hábito que nós temos que ter. Tudo é um hábito. E aqui ele continua dizendo: pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos um prêmio, irmão Danilo, para receber. Nós temos um prêmio. Se nós olharmos para o alvo. Você lembra da corrida da São Silvestre? É centenas de pessoas correndo ali. Tem um prêmio para quem vence. Se é até o terceiro colocado. Só vence quem chega lá. É 40 quilômetros. Alguém chega lá no primeiro lugar, no segundo lugar, no terceiro lugar. Assim é a nossa corrida espiritual. Só vai receber o prêmio quem chega lá. Nós temos um alvo. Eu não sei a distância que nós estamos nesse alvo. Eu não sei a distância. Tá? A distância da São Silvestre é 40 quilômetros. Mas eu não sei, irmãos, espiritualmente falando, se o alvo está pertinho da gente. Quando eu digo o alvo está perto, se nós vamos chegar no final da tarde hoje, vivos. E qual o alvo? A glória, a vida eterna. Esse é o nosso alvo. É nós dizer para o Espírito Santo nessa manhã, dizer: Senhor, se eu partir dessa vida hoje, eu quero chegar no meu alvo. Se eu for recolhido hoje, eu quero chegar no meu alvo. Talvez o meu alvo possa ser hoje.
ou daqui a um ano, daqui a 2 anos, eu não sei a distância que eu paro. Pode estar algo segundo como 100 anos. Exatamente. Talvez eu não vá até a vinda de Cristo, ou talvez eu vá antes dele voltar. Mas nós temos um alvo a chegar. Um alvo. A irmã Camila teve um alvo. Ela saiu do Japão. Quantas horas, Camila? 13, 12, 15, 24. Deixa um dia todo. Isso de avião, igreja. Para você ver como é perto. Um avião andando a 700 km por hora. 24 horas. Camila levanta, deita, dorme, ronca. Não vê nada, só água, só mar, só tudo. Mas ela tem um alvo. Brasil. O alvo da Camila, Brasil. Mas Camila daqui a pouco tem outro alvo. Voltar pelo mesmo caminho. Só água, só mar, só nuvem, tempestade, vento forte, turbulência. Mas o alvo dela é o Japão, na casa dela. Assim tem que ser nossa vida, igreja, com Jesus Cristo. Nós estamos na terra, mas nós temos um alvo que é o céu. Nós temos um alvo que é Cristo. Vamos passar por a mesma turbulência que a Camila passou. Vamos passar pelos mesmos tempestades que ela passa quando está por cima dos oceanos. Eu não sei nem quantos oceanos ela passa por cima. Todos. Aí é muita turbulência. Isso é turbulência no casamento, é turbulência no filho, é turbulência no trabalho, é turbulência com família, é turbulência com o vizinho, é turbulência com o parente, mas nós temos um alvo que é Jesus Cristo. A Camila não pode pular de cima, a Camila tem que passar de dentro. Assim somos nós, irmãos. Nós não podemos escolher o que nos aguarda daqui para frente. Nós só temos uma certeza: temos que caminhar com Jesus Cristo, independente do que vai acontecer quando nós sairmos daqui. Não importa o que aconteça quando o Miro vai pegar essa rodovia, não sei se é Anhanguera ou é Bandeirantes, ele vai enfrentar. Alguma coisa ele vai enfrentar nessa rodovia, talvez um acidente, um pneu, como eu enfrentei esses dias atrás, um pneu saiu do ônibus, pulou na minha frente, e graças a Deus os anjos do Senhor estavam à volta da gente. E quantos livramentos Deus nos dá, irmãos, nessas viagens que fazemos. É a turbulência que temos, mas nós temos um alvo, é Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, igreja. Não esqueça, igreja, tudo por Jesus Cristo, tudo pelo Evangelho, tudo por amor a Cristo. Continue firmes. Hoje nós estamos conhecendo pessoalmente a Camila. Continue orando por ela, igreja, pela família dela, pelo esposo dela. Tem filhos, Camila? Pelos filhos dela, 2 filhos. A Camila conheceu pessoalmente a igreja de Campinas. E que Camila faça dessa igreja a sua. Leve cada rostinho desse para o Japão. E quando você estiver orando, embora você não vai saber o nome de todos, mas você vai falar: Jesus, eu conheci a tua igreja no Japão, em Campinas, no Brasil. Eu conheci aqueles irmãos. Eu quero orar por cada um deles. Cuida deles. Abençoa eles. Talvez, Camila, nós não vamos nos ver mais. Mas uma certeza eu tenho, Camila, de dizer para você: continue firme nessa palavra. Continue firme com esse Evangelho de Jesus Cristo. Que Ele está voltando e vai voltar rápido. Quando vocês ligarem a televisão e vocês veem escândalos acontecendo, abra os olhos espirituais. Não abra os carnais para criticar, para apontar, não. Abra os olhos espirituais e diga: Jesus, é o que está acontecendo, é o que a tua palavra está dizendo. E quando eu vejo isso, Jesus, é mais motivo de eu me abraçar ao Senhor e dizer: Maranata. Porque quando nós abrimos os olhos carnais, nós vamos olhar para a TV e falar assim: é tudo ladrão, nenhum presta, é tudo faz no mesmo saco. Mas quando nós abrimos a televisão e vemos essas notícias, e quando abrimos os olhos espirituais, a gente vai dizer: é a volta de Cristo.
é a confirmação da tua palavra, é o Apocalipse cumprido, é a palavra do Senhor se cumprindo. Aí é momento de nós voltar para o joelho, para a oração e para a palavra. E o nosso alvo é Jesus Cristo. Amém? Tudo por Jesus, irmão. Vamos para as nossas casas agora, irmãos, com essa palavra no coração, dizendo: Jesus, eu tenho um alvo a seguir, eu tenho um alvo a percorrer. O meu alvo é o céu, o meu alvo é Jesus Cristo. Feche os teus olhos, igreja. Faça uma oração agora a Deus. Faça uma oração ao Senhor e diga: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, das minhas falhas. Oh Jesus, eu quero te conhecer de verdade, Pai. Meu Deus, entra do meu coração, meu Pai. Olha dentro do meu coração. Se não tiver alguma coisa que não te agrada, tire agora. O que eu estou fazendo, se está tomando, meu Deus, o teu lugar na minha vida, tira, Pai. Eu quero te servir como Paulo serviu. Eu quero te servir como os profetas serviram. A Bíblia não mudou, igreja. A palavra do Senhor, ela diz que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor continuará fiel. As pessoas até querem mudar a Bíblia. As pessoas até mudam o ambiente de cultos. As pessoas até querem imitar o ambiente de culto. As pessoas até querem mudar alguma coisa. Mas a palavra de Deus não muda. E a palavra de Deus diz para você nesta manhã: eu quero o teu coração. Eu quero a tua vida transformada. Eu quero a tua vida santificada. Eu quero a tua vida convertida. Eu quero ver remissão para mim, Jesus dizendo. Jesus quer ver um coração para Ele, uma vida para Ele, uma vida de santidade, uma vida de fidelidade, uma vida de amor, de graça. Jesus quer olhar para o nosso coração e quer ver que o nosso coração não está dividido com nada dessa vida. Jesus, irmãos, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos dar, mas Ele quer ver um coração fiel e sincero a Ele. Ele não quer ver um coração dividido, não, igreja. Eu te peço nessa manhã, esteja sedento por Cristo, com uma coça anseia por águas. Assim tem que ser o nosso coração por Jesus Cristo. Peça a Deus um novo coração. Peça a Deus que Ele te dê um coração diferente. Aleluia. Em nome de Jesus.